Fala Fera, essa é a nossa aula sobre movimento retilíneo uniforme. Vamos falar sobre a função horária da posição, visto que na aula anterior eu mostrei a vocês a velocidade, né? Como que se comporta a velocidade no movimento retilíneo e uniforme. Pois bem, essa função horária da posição ela vem justamente da equação da velocidade média. Velocidade é igual a ΔS, que é a variação das posições, variação do espaço, deslocamento escalar, chame como quiser. E o ΔT, que é a variação dos instantes, é a variação do tempo. Se nós desmembrarmos esse ΔS, que é a variação das posições, em posição final menos posição inicial, toda a variação é o seu valor final menos o valor inicial no intervalo que você quer. Então eu vou chamar o ΔS, que é a variação de espaço final menos espaço inicial, que é o S0. E o ΔT eu vou chamar apenas de T, que é o tempo gasto para se alcançar uma determinada posição. Então, eu desmembrei o ΔS em posição final menos posição inicial e o ΔT virou instante. Multiplicando aqui meios pelos extremos, S menos S0 vezes 1, que está aqui embaixo do V, fica S menos S0, igual a multiplicação extrema aqui, V vezes T. V vezes T. Se eu passar esse S0 para o outro lado, ele passa com sinal de positivo. Então, eu vou ficar com S igual a S0, que é a posição inicial, S é a posição final, mais V de velocidade vezes T de tempo. Essa é a chamada função horária das posições, que é a função do movimento uniforme. Veja que ela é uma função do primeiro grau. Ela é uma função do primeiro grau, igual aquela que você aprende lá na matemática, ó, y igual a b mais ax, tá? Posição final, posição inicial é uma constante, velocidade é uma constante, porque a velocidade do movimento uniforme é constante, vimos isso na aula anterior, vezes o tempo. O que varia aqui? O espaço e o tempo. Então, para cada instante que você colocar aqui, você vai achar uma nova posição dentro do movimento uniforme, beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Um garoto se desloca numa pista de atletismo com sua bicicleta, como ilustra a figura. Tá aqui o garoto vai se deslocar aqui nessa pista com a bicicletinha dele. Classifique o movimento. Veja, se a frente do garoto, né, tá posicionada e os tempos estão crescendo e as posições estão aumentando, eu posso dizer que esse movimento ele é progressivo. Agora, eu posso determinar que ele é uniforme? Posso, ó. A cada 2 segundos, ó, 0, 2, 4, 6, 8. Ele se desloca 20 metros. 20, 40, 60, 80, 100. Então, é um movimento uniforme, é um movimento retilíneo uniforme e é progressivo, porque as posições estão aumentando, tá bom? Agora, escreva a função horária das posições desse movimento. Veja só, a função horária, como a gente viu, é o SOVT. S igual a S0 mais V vezes T. O pessoal chama de SOVT, ok? O S0 eu tenho? Tenho. O S0 está aqui, ó, é 20. A velocidade eu tenho? Não tenho ainda, mas posso encontrar. Como que eu encontro a velocidade? Dividindo o deslocamento dele pelo tempo gasto. Eu posso pegar qualquer intervalo, visto que a velocidade é constante. Pegando o intervalo total, de 20 até 100, eu tenho 80, que é a distância, o ΔS. E de 0 até 8, eu tenho 8, que é o ΔT. Dividindo 80 por 8, eu tenho 10. O que é esse 10? É a velocidade média, que eu vou colocar onde? Aqui embaixo, ó. Então, S é igual a S0. S0 é a primeira posição do garoto. Ó, a primeira posição dele é 20. Mais a velocidade, que é 10, vezes o tempo, que é T. Então, essa aqui é a função horária das posições para esse movimento. Beleza? Agora, determine a posição do garoto no instante 5 segundos. Para cada instante T, eu tenho uma posição S. Então, no lugar do T, eu vou botar 5 segundos e vou achar a posição S. Ó, no lugar do T, eu botei 5. Ó. 5 vezes 10, 50 mais 20, 50 mais 20, 70. Então, no instante 5 segundos, que está aqui no meio, ó, ele vai estar na posição 70 metros. Beleza? Então, aqui a gente fez uma aplicaçãozinha bem
bem objetiva da função horária das posições. Agora vamos tentar entender o gráfico dessa função, né? É uma função do primeiro grau, então o gráfico vai ser uma reta, ok? Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Esse S0, ele se encontra sempre aqui, ó, é o ponto que toca na reta S, onde a reta do gráfico toca o S, é o S0. Então, aqui é a primeira posição do móvel. E aí, com o passar do tempo, ele vai adquirindo posições novas. E que essa velocidade é a inclinação dessa reta. Então, se eu dividir aqui o ΔS que ele percorreu pelo ΔT que ele gastou, eu estou achando a inclinação da reta é a velocidade média. Quanto mais inclinada essa reta for para cima, maior é essa velocidade. Quanto mais inclinada para baixo, menor ela vai ser. Outras informações importantes do gráfico. Quando a reta é crescente, ó, as posições estão sempre aumentando, está indo para frente aqui. Então, a gente chama esse movimento de progressivo. Essa velocidade ela é positiva, tá bom? Quando a reta é decrescente, ó, as posições estão caindo, a gente chama esse movimento de retrógrado, essa velocidade seria negativa, ok? Vou fazer uma questão tentando construir o gráfico. Uma garota caminha numa calçada com velocidade de módulo igual a 5 metros por segundo, como mostra a figura abaixo. Perceba que a garota está caminhando no sentido contrário ao sentido do referencial da questão, tá? Ó, o referencial verde aqui, ó, para a direita, e a velocidade da garota é para a esquerda. Por isso que ele fez questão de dizer que o módulo é 5. Mas essa velocidade ela vai ser o quê? Negativa, porque esse movimento ele é retrógrado. Considerando que ela partiu da origem, o que significa a origem das posições? A origem das posições é a posição 0. Então, se ele partiu da origem, significa que a primeira posição dela é 0, tá bom? Partir da origem, posição inicial 0. Escreva sua função horária das posições e construa o gráfico espaço-tempo. Então, quais são as características mais importantes que nós temos aqui? Eu vou grifar, ó. Ele deu a velocidade da garota, ó, 5 metros por segundo. Ele disse que partiu da origem das posições. O que é que eu tenho que chamar a atenção para vocês? Eu vou chamar a atenção nisso aqui, ó. Se a garota se desloca no sentido contrário, significa que essa velocidade ela é, ó, negativa. E partir da origem das posições significa, vou botar aqui embaixo para você, que a posição inicial dela é igual a 0, tá bom? Essas duas informações são importantes. Para você construir o gráfico, você precisa substituir a função. Ó, o S0 é 0, botei aqui, e a velocidade é menos 5, botei aqui. Agora, essa é a função da garota, S igual a menos 5t. Eu vou construir aqui uma tabela com os instantes 1, 2, 3, 4, 5. E vou substituir o tempo aqui e construir essa outra tabela. No instante 1, S vai ser igual a 5, menos 5, né? Vezes 1. Menos 5 vezes 1, menos 5. Então, você vê aqui que no instante 1, a posição é menos 5. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que no lugar do t, eu vou botar 2. Veja só, igual a menos 5 vezes 2. Menos 5 vezes 2, menos 10. Veja que na tabela, no instante 2, a posição é menos 10. Eu vou fazer isso para todos os instantes. Se eu colocar aqui 3, 3 vezes 5, menos 15. Se eu botar 4, 4 vezes menos 5, menos 20. E se eu botar 5, 5 vezes menos 5, menos 25. Agora eu venho aqui para o gráfico e vou fazer a relação entre eles. Veja, no instante 0, a primeira posição foi 0, ele partiu da origem. Então vai ter um zerinho aqui, tá? No instante 1, a posição é menos 5, é só você olhar a tabela que você construiu. No instante, vou botar um pontinho aqui. No instante 2, a posição é menos 10. Vou botar outro pontinho aqui no cruzamento. No instante 3, a posição é menos 15. Vou botar outro pontinho aqui. No instante 4, a posição é menos 20. E no instante 5, a posição é menos 25. Para construir o gráfico, você vai ter que criar uma linha que ligue todos esses pontos.
Lembrando que a posição inicial é 0, a linha que liga todos esses pontos é essa linha verde. Então, esse é o gráfico do movimento dessa garota. Esse gráfico ele mostra todas as posições para todos os intervalos de tempo que ele pediu que a gente pôde construir assim. Lógico, eu poderia construir esse gráfico para outros valores, mas a gente pode parar por aqui. Ok? Então, aqui a construção do gráfico do movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Na aula anterior nós falamos sobre a velocidade. Em uma playlist anterior falamos sobre as grandezas da cinemática, velocidade, aceleração, deslocamento, e daqui a gente vai seguir para o movimento retilíneo uniformemente variado. Também deixarei aqui nessa playlist a resolução de alguns exercícios, beleza? Então, se você gostou, dá uma curtida, se inscreve no canal, faz tudo aquilo, aperta o sininho para receber notificação e compartilha esse vídeo com a sua galera para ela poder estudar também. Ok? Aquele abraço.